Amani é um perdedor triste e sem amigos que se masturbava com as pernas da Sydney Sweeney. Mas sua vida muda quando ele salva a garota deprimida que mora ao lado com seu jeito fofo e charmoso, e ela se apaixona por ele, tornando sua vida completa e feliz. Tudo começa num dia chuvoso, quando Amani volta da escola e vê Mihiro sentada no balanço, como uma garota emo deprimida. A princípio, Amani decide ignorá-la, mas então vê lágrimas em seus olhos. Ele se aproxima e pergunta se ela precisa de ajuda. Ela manda ele a deixar em paz, mas Amani lhe dá o guarda-chuva para ela não ficar doente. No dia seguinte, Amani espirra na aula e Itsuki se pergunta como ele ficou doente, já que tinha um guarda-chuva. Amani admite que o deu a uma garota e voltou para casa encharcado. Nesse momento, Mahiro entra na sala e todos os garotos a chamam de anjo, pois tê-la como esposa seria o paraíso. Depois da escola, Amani volta para casa com febre e se choca ao ver Mahiro em frente ao seu apartamento com o guarda-chuva que ele emprestou. Ela nota a febre, mas Amani manda ela não se intrometer. Mihiro diz que é culpa dela, Amani pega o guarda-chuva e a manda ir embora, mas desmaia na frente da porta. Mihiro declara que não o deixará até ele melhorar e abre a porta do apartamento, com pilhas de lixo e um cheiro horrível. Vendo isso, ela diz que vai pegar algo em sua casa e ele descobre que ela mora ao lado. Naquela noite, Amani acorda e encontra Mahiro de pijama olhando para o seu rosto e ela diz que ele desmaiou por 2 horas. Ela diz que usou esse tempo para fazer um mingau de arroz, o que o surpreende. Ela lhe entrega um termômetro e Amani levanta a camisa para mostrar seu físico esbelto. Mahiro fecha os olhos e desvia o olhar, e nesse momento Amani percebe que ela é muito fofa. Logo depois, ela lhe traz comida, e Amani se surpreende por ela não ter explodido a cozinha. Amani dá uma mordida e diz que está bom, o que a faz sorrir. Depois de comer, ele pergunta se ela estava sozinha na chuva porque foi usada e dispensada, mas ela diz que nunca teve um relacionamento. Ela pergunta severamente por que ele fez essa suposição, e ele diz que é porque ela é popular e todo cara quer pegá-la. Mahiro diz severamente que é solteira e do tipo que segue os passos de Bonnie Blue, então Amani se desculpa. Ele então diz que ela pode ir para casa porque se sente melhor. Mas Mahiro fica surpresa, pois todo cara que ela conheceu queria namorá-la. Quando Amani diz que não tem tais intenções, ela sorri para ele antes de ir. Amani então deita em sua cama sozinho, triste pelo fato de que se tornarão estranhos amanhã. Na noite seguinte, Amani está bebendo suco no balcão quando Mihiro aparece e pergunta se ele jantou. Quando ele diz que aquilo é o jantar, ela se chateia e lhe traz sobra. Ela diz que faz isso por satisfação própria, pois vê-lo viver como um perdedor patético a irrita. Amani aceita feliz e diz que é a primeira vez que um anjo lhe traz comida, mas ela manda ele não a chamar assim. Ela o manda colocar a vida em ordem e ele percebe que ela é uma mamãe mandona. No dia seguinte, ele devolve a bandeja e diz que a comida estava deliciosa. Então Mihiro o surpreende, dando-lhe outro recipiente cheio de comida. Amani diz que não pode aceitar, mas Mihiro diz que sempre faz mais do que pode comer, então é melhor ir para a boca dele do que para o lixo. Ele brinca que ela deve ter sentimentos, mas quando Mahiro não reage, ele acaba se colocando na friendzone. Nos dias seguintes, Mahiro continua lhe entregando refeições frescas, e Itsuki percebe que Amani ficou mais saudável. Mais tarde, Amani encontra Mahiro no supermercado, mas ela está em apuros porque o óleo de cozinha em promoção é limitado a 1 por cliente. Amani percebe que terá que comprar um extra para ela, e isso a deixa feliz porque ele leu a mente dela. Ele a elogia por gastar a mesada com sabedoria, mas isso a deixa triste. Não querendo se intrometer, Amani decide não se aprofundar. No dia seguinte, Mihiro toca a campainha de Amani para pedir o recipiente, mas descobre que ele está finalmente limpando o apartamento. Ela diz para ele começar pelo quarto e que vai ajudar, então Amani a segue como um bom garoto. Enquanto arruma uma bagunça em caixas, Mihiro tropeça e cai diretamente no colo de Amani. Ela então o chama de atenção por deixar as coisas espalhadas, e Amana pede desculpas. No final do dia, eles limpam tudo, mas, como estão cansados, Amanik pede uma pizza. Mihiro admite que nunca teve um antes, porque seu pai rico contratou um chefe em casa. Quando finalmente come, Amanik acha suas reações fofas. Quando ela pede para ele parar de agir como seu tio estranho, ele diz que a prefere em casa, porque ela é sincera. Ao sair de sua casa, Amani pergunta o que ela ganha cozinhando para ele, e ela diz que quer que seu vizinho fique saudável. No dia seguinte, Amani vê Mihiro no parque e pergunta por que ela está tão deprimida. Ela diz que não é nada, mas Amani vê cabelos brancos no uniforme dela e pergunta se ela estava brincando com um gato. Mihiro, tímida, admite que estava tentando resgatar um gato preso em uma árvore, então Amani rapidamente sai e traz sacos de gelo. Ele pede que ela tire a meia porque precisa colocar gelo em seu pé machucado. Mihiro pergunta como ele descobriu, e ele diz que era porque um dos sapatos dela estava meio solto e que se esforçar para resgatar um gato é algo clássico das mulheres.
Depois que ele desvia o olhar, Mahiro tira a meia e cobre as pernas dela com sua jaqueta, achando fofo o cuidado dele. Depois de aplicar o gelo, Mahiro se sente um pouco melhor, então ele coloca um compressa na perna dela. Depois ele lhe dá as calças porque ela não pode usar meias com a compressa. Ele também lhe dá um moletom para que as pessoas não a reconheçam enquanto a leva de volta para casa. No caminho ela pede desculpas, mas ele diz que é o que qualquer cavaleiro faria, o que a faz corar. No dia seguinte, durante a aula de esportes, Itsuki pergunta a Amana por que ele está de shorts em vez de calças, mas ele mente que esqueceu em casa. Nesse momento, eles veem algumas garotas populares torcendo por Yuta, o cara mais popular da escola. Itsuki menciona como nunca falam com Yuta apesar de estarem na mesma classe, mas Amana se distrai quando seus olhos encontram os de Mihiro. Quando Mihiro sorri para ele, Amana desvia o olhar nervosamente, mas Itsuki nota sua reação. À noite, quando Mihiro devolve as roupas de Amane e traz o jantar, ele menciona como os caras reagiram estranhamente quando ela sorriu, mas isso a deixa triste porque todos sempre ficam de olho nela. Amane então explica que a maioria dos caras fica nervosa quando uma garota bonita sorri, e as garotas reagiram de forma semelhante quando Yuta acenou para elas. Mahiro diz que não está interessada em Yuta porque ele está em outra turma, e isso surpreende Amana. Ela diz que, se os sentimentos fossem baseados apenas na aparência, ele já teria se apaixonado por ela, pois sabe como é fofa com as reações das pessoas. Ele então percebe que ela fez Koraki para ele, mas como já está frio, deseja poder comer fresco um dia. Mahiro pergunta se ele quer ir à casa dela, e Amane se desculpa rapidamente por dar a impressão errada. No entanto, Mihiro diz que está disposta a cozinhar para ele se eles dividirem o custo, e ele a deixa usar sua cozinha. Amane pergunta por que ela não tem medo dele, e ela diz que vai esmagar os cocos dele se ele tentar roubar seu V-Card. Ela também o lembra que é a representante da turma e pode até expulsá-lo, mas no final, ela diz que não é nem o tipo dele, então ele não vai tentar nada. Amate pergunta como ela tem tanta certeza, e ela diz que é por causa da forma como ele age perto dela. Como ela sabe que ele não é uma ameaça, pode relaxar com ele e ser ela mesma. No dia seguinte, Mahiro vai ao mercado comprar ingredientes e depois visita o apartamento de Amana para cozinhar para ele. Ela nota que o fogão e a panela parecem novos, já que ele nunca os usou, e ele brinca pedindo para ela calar a boca. Então ela pede que ele vá sentar na sala enquanto cozinha, pois se preocupa que ele vá bagunçar por causa da falta de experiência. A Maneki comenta sobre como ela é direta com ele, e ela diz que não adianta rodeios, mas que ele assiste ela cozinhar como um chefe e admite para si que Mahiro será uma esposa perfeita. Nesse momento, Mahiro pede para ele parar de fantasiar sobre ela, e ele fica envergonhado por ser pego. Logo depois, ela traz a comida para a mesa e Imane se surpreende com quão profissional a aparência está. Ele então dá a primeira mordida e gosta tanto que começa a comer rápido. Mahiro comenta que ele com certeza está se divertindo, e Imane acrescenta que deve ser honesto sobre como se sente em vez de comer em silêncio. Ela então sorri para ele e diz que ele está certo, mas ela fica tão fofa que Amane congela no momento. Enquanto lavam a louça juntos, Amane pergunta a Mihiro se podem ter jantares juntos todos os dias, e ela diz que sim. Ele então pergunta por que ela cozinha para um cara que nem gosta, e ela lembra que é para sua própria satisfação. Mas então ela diz que vai parar se ele não gostar. Amane rapidamente pede para ela continuar, o que a diverte. No dia seguinte, Amane termina o teste e Itsuki vem reclamar. Nesse momento, aparece a namorada de Itsuki, Shitsu, que ele começa a alisar a cabeça, fazendo Amane chamá-lo de sem vergonha. Em casa, ele vê Mihiro corrigindo seu teste e a elogia por trabalhar duro, mas ela fica séria e diz que não tem escolha. Ao fazer isso, ele percebe que o aniversário dela é em 4 dias. Então, na noite seguinte, pergunta aleatoriamente se ela precisa de algo em especial. Mihiro diz que poderia usar uma pedra de afiar nova, o que o surpreende. No dia seguinte, ele pede a Itsuki e Shitosu que o ajudem a escolher presentes para uma garota. Shitosu fica empolgado achando que ele finalmente vai transar. Depois de analisar algumas opções, Amane pensa em comprar um pelúcia de um herói. Mas como levaram machuca seu ego frágil, pede para Shitosu ir às compras com ele. Ela começa a provocá-lo dizendo que vai pensar sobre isso, mas ele implora para que venha. Ela nota uma doceria atrás e diz que está com vontade de comer algo doce, e Amane fica frustrado, pois precisa suborná-la. No aniversário de Mihiro, ele se senta casualmente ao lado dela e lhe entrega o presente, dizendo que viu a data de nascimento no RG dela. Ela diz que nunca comemora os aniversários, então ele pede que aceite como um agradecimento. Ela então busca na sacola e encontra um creme para as mãos. Amane comenta que ela tem feito muito trabalho de casa, e isso vai ajudar a manter as mãos macias, o que a deixa feliz.
Depois ela nota que tem outro item na sacola e se revela um ursinho fofo. Ele diz pra ela jogar fora se não gostar, mas ela abraça o ursinho e diz que nunca faria isso. Com um sorriso gentil, ela diz que irá valorizar esse presente e a Manny acha tão adorável naquele momento que se arrepende de ter olhado. Ela diz que não está acostumada a se aceitar presentes de estranhos, mas aceita este porque ele não é um estranho. Isso faz a Manny ver arco-íris e unicórnios, e ele se contém para não alisar a cabeça dela. Alguns dias depois, alguém começa a bater na porta de Amani, e é sua mãe caótica, Shihoko. Ele a cumprimenta como se ela fosse uma chata. Quando ela diz que viajou muito só para vê-lo, ele agradece antes de mandar que ela vá embora. Ela o ignora e tenta entrar, mas ele bloqueia a porta até que ela o lembre que está pagando o aluguel. Com isso, ele a deixa entrar e Shiroko vê que o lugar está arrumado e a pele dele está radiante. Então pergunta ao irmão sobre sua rotina de cuidados. A Manny começa a corar porque antes dela chegar estava com Mihiru. Então deu a ela a chave e pediu para ela se esconder no quarto, esperando a oportunidade perfeita para sair. Cansado das palhaçadas, a Manny grita para ela ir embora e ela finalmente decide deixá-los. Depois a Manny se desculpa com Mihiru e diz que a mãe dela vai continuar insistindo, mas Mihiru diz que é porque a Shihoko gosta muito dele. A Manny se pergunta se está sem amor, mas prefere não pensar nisso. Ela diz que ficou feliz quando Shiroko chamou pelo seu nome, porque ninguém, nem mesmo os pais, a chamam assim. A Manny diz que vai chamá-la pelo nome de agora em diante, e isso a deixa feliz. Então, ela também o chama pelo nome. Eles concordam em fazer isso só quando estão sozinhos, assim será seu segredinho fofo. Ela então entrega a chave do apartamento a ele, mas a Manny pede para ela ficar com a chave e devolver só quando pararem de se encontrar. Ele também diz que é chato ir até a porta toda vez que ela chega, mas confia nela. Isso faz Mihiru corar, e ela concorda em ficar com a chave. Ela então diz que pode aparecer de vez em quando para limpar a casa e encher a geladeira dele de comidas, e a Manny acha isso ótimo. No dia seguinte, os resultados do teste saem e Mihiru fica em primeiro lugar como esperado, então a Manny decide fazer algo por ela. Naquela noite, ela abre a geladeira e encontra um bolo dentro, e a Manny diz que comprou para comemorar sua nota. Mihiru diz que não é especial porque ela sempre fica em primeiro, mas a Manny pede que aceite, pois ela se esforçou muito. Ela então se senta ao lado de Amani e dá uma mordida, que imediatamente a anima. Ela então oferece uma mordida para Amani, que timidamente aceita da mão dela, mas agora ele se sente estranhamente, então arranca o garfo da mão dela e dá uma mordida com as próprias mãos. Isso a faz sentir borboletas no estômago, e Amani percebe que precisa se manter alerta ou pode se apaixonar por ela. No dia seguinte, ele vai ao mercado porque quer tentar cozinhar para si mesmo, admitindo que o anjo ao lado vai mimá-lo. Ao voltar para casa, ele encontra Mihiru que percebe que ele quer se virar e concorda em supervisioná-lo caso ele exploda a cozinha. Logo depois, a Manny começa a cozinhar e acaba fazendo algo que parece comestível. Mihiru pede aos deuses que lhe deem proteção antes de experimentar, e o resultado é que a Manny realmente não sabe cozinhar. Ela então troca o prato dele pela omelete que fez, que parece digna de um restaurante do Gordon Ramsay. Enquanto ele prova, ela o elogia pelo esforço e percebe que não vai precisar mais dela se ele pegar o jeito. No entanto, a Manny diz de repente que quer que ela continue cozinhando para ele, e ela concorda em fazer isso. No dia seguinte, Titus pede animadamente que a Manny faça uma festa de Natal, mas ele responde que não. Titus começa a achar que ele vai ter uma festinha com a nova garota, mas a Manny diz que não tem uma garota. Ela pergunta para quem ele comprou aquele ursinho, e ele diz que foi para a vizinha que o ajuda com as coisas. Chitosu insiste que ele faça a festa, e ele concorda sob a condição de que todos saiam após o jantar. Quando Chitosu sugere que não vai, a Manny começa a beliscar as bochechas dela até que Itsuki diz que ele deveria ser o que leva a situação na brincadeira. Naquela noite, ele pergunta a Mihiru se ela tem planos para o Natal, e ela diz que vai ficar em casa porque a maioria das amigas dela está se divertindo com o Papai Noel. O quê? Ele então diz que Tusk e Titus vão vir na véspera de Natal e Mihiru concorda em ficar no apartamento dela até que eles saiam. No entanto, a Manny sabe que ela vai ficar sozinha, e mesmo acostumada, ele sugere que passem o Natal juntos. Mihiru diz que estava com vontade de tentar o console de jogos dele, então podem passar o dia jogando. No dia 24 de dezembro, os pombinhos chegam e fazem a Manny se sentir um terceiro Roda, e percebem que a casa dele parece ter sido decorada por uma garota. Eles também mencionaram que um monte de caras convidaram Mihiru para sair hoje, mas ela recusou dizendo que tinha planos. Nesse momento começa a nevar e eles correm para a varanda apenas para ver Mihiru relaxando do lado.
Amane não tem escolha a não ser convidá-la para entrar e Tietos fica radiante porque Amane mora ao lado do anjo. Stuck pergunta a eles como funciona a química e Mihiro revela que, como devia um favor a ele, começou a fazer refeições para ele porque estava se tornando o maior cliente do DoorDash. Mistuki fica surpreso que Amane não tem sentimentos por Mihiro, já que ela é uma futura dona de casa, o que os faz ficar sem graça. Ambos explicam que não têm essas intenções, e essa é a razão principal pela qual Mihiro o ajuda. Os pombinhos começam a zoar Amane por comprar um ursinho para Mihiro, e ele pede que eles fiquem quietos, fazendo Mihiro sorrir. Amane então pede que não compartilhem isso com ninguém. E Chitoso diz que ninguém acreditaria que o anjo da escola namora alguém com um rosto que parece carregar em 1440p. Ela então olha o rosto de Mihiro e fica hipnotizada pela harmonia facial e pele macia. Ela insiste para Mihiro revelar a rotina de pele, mas Amane manda ela parar, pois Mihiro é tímida e não gosta de ser tocada. Ele também diz a Mihiro que, embora Chitosu seja meio doidinha, ela é uma boa pessoa no fundo. Apesar de irritada com os insultos, Chitosu ignora Amane e convida Mihiro para ser sua amiga, e ela aceita timidamente. Itsuki então se apresenta como o melhor amigo de Amana e diz a Mihiro que vai bater nele se ele tentar algo engraçadinho com ela. Mas Mihiro educadamente diz que Amana provavelmente gosta de mães com linguiças. Ei! Chitosu então pergunta ansiosamente se Mahiru tem alguma especialidade na cozinha, e Mahiru menciona que pode cozinhar praticamente qualquer coisa. Depois que eles saem, Mahiru admite que foi divertido estar com eles, pois não costuma sair com muita gente. Após falarem sobre a neve, Mahiru sai para trazer o jantar, e Amane fica um pouco triste, pois esperava que a amizade fosse segredo por mais tempo. Mais tarde, ao quase queimar a boca com a comida quente, Mahiru o olha com olhos brilhantes e menciona como ele parece feliz comendo. Ele responde que é porque a comida dela é muito boa e ela não deve subestimar seu valor. Mais tarde, ele pergunta como ela aprendeu tantos pratos e ela revela que foi com sua cuidadora, que tornou a comida prazerosa. Amana diz que ele também acha a comida prazerosa graças a ela, o que deixa Mihiro paralisada, pois não achava estar nesse nível. Ele declara firmemente que a comida dela é tão boa que ele quer comê-la todos os dias, mas desvia o olhar porque não suporta o quão fofa ela é. Ele então muda de assunto, perguntando o que farão amanhã, e Mihiro diz que virá ao meio-dia para jogarem. No dia seguinte, Mihiro continua perdendo e pede ajuda a Amana. Então ele pega na mão dela para ensinar os controles. Ambos percebem que estão muito próximos e coram, o que deixa as coisas um pouco estranhas. Quando Amane se desculpa, ela diz que não está chateada porque ele não é um estranho. Logo depois, ela joga um jogo de corrida e se inclina para os lados como se estivesse dentro do jogo. De repente, ela se inclina demais e cai no colo de Amana, o que a deixa envergonhada. Amane cai na gargalhada porque ela é tão fofa, e ela diz com raiva para ele não zombar dela. Quando Amane diz que ela é adorável, ela fica ainda mais envergonhada e começa a socá-lo. Depois ela finalmente vence a corrida e fica super feliz. Então Amane lhe entrega um pequeno presente por ter ficado em primeiro lugar. Ela abre a caixa e ele encontra um porta-chaves rosa. Ele já havia emprestado a chave e ela adora. Ela sabe que ele tem estilo, mesmo se vestindo mal, e revela que Shihoko enviou uma foto dele com os pais. Ela então se inclina e diz que seus traços bonitos estão escondidos pela franja, antes de pentear o cabelo para o lado e se surpreender com seus olhos brilhantes. Amana retribui fazendo o mesmo com o cabelo dela, e ambos congelam no momento, como se fossem se beijar. Mahiru então menciona que também o presenteou com um cachecol preto. Amana então menciona como ela está mais aberta agora do que quando se conheceram e gosta mais dela assim. Ele diz que ela fica fofa quando sorri, mas ela fica tão envergonhada que cobre o rosto dele com o cachecol para fazê-lo parar. Ela então se levanta e vai para a varanda, e Amana coloca um casaco nela para não pegar um resfriado. Ele então admite que os últimos 2 meses foram ótimos graças a ela, e ela o agradece por coisas que ele não precisa perceber. No dia seguinte, Amana percebe que Mihiro está vermelha. Quando ele pede para ela medir a temperatura, ela mente. Ele vê que ela tem febre alta, mas sabe que ela não vai ficar parada. Então ele a carrega nos braços e está prestes a levá-la ao quarto. Quando ela diz que ele não deveria entrar no quarto de uma garota, Amana diz para ela dormir no quarto dele e ela aceita. Ele então lhe dá remédio e a força a descansar, admitindo que a culpa é dele por tanto trabalho. Quando ele está prestes a sair, ela agarra a calça dele e se esconde debaixo do cobertor e lhe deseja boa noite. Ele então pega na mão dela e diz para ela descansar, que não vai soltar até ela dormir. No entanto, enquanto Mihiro fecha os olhos, ela aperta a mão dele. No dia seguinte, ela acorda se sentindo um pouco melhor, e Amana decide fazer gelatina e mingau de arroz para ela. Depois, ele senta ao lado dela para que não se sinta sozinha, e Mihiro admite que ninguém nunca cuidou dela assim. Amana diz que é ruim para ele também se ela ficar doente, o que a faz pensar que ele está reclamando por ela ocupar a cama dele. Na verdade, Amana reclama que não pode passar tempo com ela doente.
Ele a manda dormir para se recuperar, e Mihiru pede para ele segurar a mão dela como na noite anterior. Depois que ela adormece de mãos dadas, Amana diz a si mesmo que é um idiota e que ela não faz bem ao coração dele. Na véspera de Ano Novo, Amana e Mihiru passam um tempo juntos. Mihiru espera que continuem a amizade neste Ano Novo. Nisso, Amana recebe uma mensagem de Mitsuki, perguntando se ele está aproveitando a véspera com Mihiru. Logo depois, a mãe de Amana pergunta o mesmo, o que o irrita. Ele recebe uma mensagem do pai perguntando se podem visitá-lo depois de amanhã, e ele permite. Ao se virar para Mihiru, ela de repente encosta no ombro dele e adormece. Ele se lembra de como ela esteve ocupada o dia todo fazendo comida, mas mesmo assim, ele quer que ela durma numa cama aconchegante. Quando ele tenta acordá-la, ela cai direto em seus braços e ele percebe que os shampoos Sunsilk cheiram muito bem. Ele considera as opções: assustá-la, levá-la ao apartamento dela ou colocá-la em sua cama enquanto ele dorme no sofá. Ele escolhe a terceira opção e acaricia a bochecha dela antes de sair. Ele presume que ela ficará chocada ao acordar, mas ao verificá-la no dia seguinte, ele se choca ao ver que ela nem acordou. Ele se aproxima dela e admite que ela parece fofa dormindo antes de tocar sua bochecha. Ela abre e fecha os olhos, esfregando o rosto na mão dele como um gato. Ao acordar, ela entra em pânico até Amana dizer que nada aconteceu. Ela perguntou se ele gosta de tocar suas bochechas, mas mal sabe ela, Amana preferiria estapeá-las. Ele pergunta se ela esteve acordada o tempo todo, mas ela diz que só acordou um pouco e o viu. Amana questiona porque ela pensou que ele não tentaria nada, e Mihiru admite que o estava deixando para ver até onde ele iria. Quando ele pergunta se ela quer que ele avance, Mihiru se esconde no cobertor e o chama de estúpido por dizer coisas embaraçosas. Mais tarde, os pais de Amana o visitam e ele cumprimenta o pai, Shudo gentilmente, pois ele pediu permissão. Ele nota uma mala e a mãe diz que trouxe coisas para ele. Ao entrarem, o pai de Amana cumprimenta Mihiru calmamente e diz que Shiboko contou tudo sobre ela. Ele se vira para Amana e diz para ele ser legal com Mihiru, pois ela o ajuda muito, e Mihiru diz que Amana é muito gentil. Ao se sentarem, Shudo e Shiboko começam a se elogiar, e Mihiru sussurra para Amana que os pais dele podem fazer amor no apartamento dela se quiserem. Shiboko então diz que trouxe um kimono para Mihiru para visitarem o santuário. Mas Amana diz que não pode ir, pois colegas espalhariam boatos. Shiboko diz para ele não ser pego, então Amana é forçado a se vestir como um ser humano normal. O pai dele diz que ele fica bem quando se esforça, e Amana se lembra de Atsuki dizendo o mesmo. Nisso, Mihiru aparece parecendo uma refeição completa e deixa Amana sem palavras. Quando Shiboko insiste, ele diz que ela está linda, o que as faz corar. Após os pais irem, ele diz a ela sem rodeios que ela é a razão pela qual o japonês é a categoria mais assistida. Mihiru sussurra em seu ouvido que ele está muito bonito, deixando o rapaz atordoado. Mais tarde, enquanto caminham para o santuário, Mihiru para verificar o sapato, mas alguém esbarra nela. Amana pede para ela pegar a mão, e ela concorda timidamente. Mais tarde, eles prestam seus respeitos no santuário. Quando Amana pergunta o que ela desejou, ela diz que desejou paz eterna como a que tem agora. Amana então a presenteia com uma sopa de feijão vermelho, e quando ele pede para dar um gole, ela fica muito nervosa. Ela troca os copos com ele e pergunta por que ele não está nervoso agora, mas estava quando comeram bolo. Percebendo que ela está preocupada com um beijo indireto, Amana pede desculpas, mas ela diz que é só um pouco embaraçoso. Amana diz que está acostumado a agir casualmente perto de Chistos e Itsuki porque são amigos. Mihiru toma um gole e diz que são amigos. Depois de voltar para casa, ela agradece porque se divertiu e gostou do jantar com a família dele. Amane não resiste e dá um carinho na cabeça dela, mas quando ela resiste um pouco, ele começa a bagunçar o cabelo dela para irritá-la. Ela desiste e deixa ele fazer o que quer, mas quando ele para, de repente, ela finge que quer mais. Quando Amane começa a provocar, ela fica chateada e sai correndo, vermelha. Ela espreita atrás da porta e o chama de idiota antes de fechar, deixando ele corado. No dia seguinte, Shudo e Shigoko estão prestes a sair e pedem para Amane visitá-los no verão. Shudo então pede para Mihiru continuar amiga do filho deles, e ela diz que planeja fazer isso porque ele é muito sincero. Depois ele diz a Mihiru que ela não precisa elogiar os pais dele, mas ela diz que falou tudo o que sentia. Ela acrescenta que ele realmente tem uma boa personalidade e confia o suficiente para dormir na cama dele, então não está fazendo elogios. Ela então sai para fazer o almoço e Amane sorri, sabendo que tomou a decisão certa ao se mudar para cá. No dia seguinte, em aula, Amane ouve algumas meninas fofocando sobre Mihiru de mãos dadas com um garoto no santuário, mas ninguém o reconhece porque ele estava vestido de forma tão formal. Em casa, ele conta novidades para Mihiru e ela fica feliz que as pessoas não a reconheceram, pois será mais fácil esclarecer o mal-entendido. Ela então pergunta se eles realmente parecem um casal, e Amane diz que nunca consegue imaginar um cara como ele namorando ela. Isso deixa Mihiru chateada e ela diz firmemente para ele não se menosprezar assim.
Ela então começa a listar todas as coisas boas sobre ele, incluindo os 8 centímetros de estatura, o que deixa ele sem palavras. Enquanto ele lava a louça, Maviru se senta no sofá com o rosto enterrado na almofada porque está envergonhada. Alguns dias depois, Chitosu visita Amane e pede seu conselho sobre um evento importante em fevereiro. Ele é tão virgem certificado que acredita que ela está falando sobre as provas finais, até que Chitosu menciona o Dia dos Namorados. Ela quer saber que tipo de chocolate pode dar para Itsuki, mas Amane acha que Mihiru pode ter uma resposta melhor. Ela diz que queria a opinião dele também, mas porque ele é homem. Então ela argumenta que um verdadeiro garoto já teria dado um jeito em Mihiru, mas Mihiru ouve isso e começa a ficar vermelha. Ele diz firmemente a Chitosu que ele e Mihiru não são desse jeito, mas ultimamente seu amiguinho tem ficado muito animado sempre que ele está perto dela. Apesar disso, ele está mantendo o soldado na linha porque não quer que Mihiru o odeie. Enquanto Mihiru serve chá, Chitosu pergunta a Amane se ele gosta de algum chocolate especial, e ele diz que prefere as coisas que não são muito doces. Ela então pergunta a Mihiru se ela vai dar chocolate para algum garoto, e ela diz que não, porque todos pensariam que ela quer experimentar a salsicha deles. Ela promete dar um pouco dela, e Chitosu se aninha em cima dela animada, prometendo dar a ela os verdadeiros, ao contrário dos que ela está fazendo para Amane. Na escola, Yuta recebe muitos chocolates de todas as garotas que querem agradá-lo, o que deixa todos os outros meninos com ciúmes. Amane e Itsuki notaram isso também e se perguntam como Yuta vai levar todos aqueles chocolates para casa. Eles também se perguntam por que ele não engorda comendo tantos chocolates, e Amane acha que é porque ele está no clube de atletismo. Ele também diz que nunca vai ganhar chocolates suficientes para engordar, mas diz a ele que Titus planejou uma roleta de chocolates para ele, o que o deixa preocupado. Itsuki então pergunta se ele vai receber algum da Ahiru, mas ele diz que ela não deixa ele se aproximar. Logo depois, Titus o traz uma caixa e diz que escondeu alguns chocolates picantes e amargos entre os normais. Depois que ela sai, Amada nota Yuta sozinho e oferece uma sacola para que ele possa levar todos os chocolates para casa. À noite, ele experimenta os chocolates da Cheetos, e o primeiro acaba sendo apimentado. Mahara diz para ele fingir que é bom e engolir, e ainda traz chocolate quente para limpar o paladar. Amane sabe que ela geralmente faz achocolatado e pergunta se ela mudou por causa do Dia dos Namorados, o que a faz corar. Ela então esconde o rosto atrás da almofada e olha para ele com olhos de cachorro triste antes de sair correndo. Amane então nota que ela deixou uma sacola na maçaneta com um bilhete agradecendo por sempre cuidar dela. Ele então encontra uma caixa de organetes dentro e o próximo bilhete de Amane diz que ela fez isso pra ele porque ele não gosta de doces. Com um sorriso no rosto, Amane experimenta um e adora o sabor. No dia seguinte, em aula, Yuta se aproxima de Amane, o que surpreende as garotas que costumam chamá-lo de amigo, pois ele não tem amigos além de Itsuki. Yoda agradece a Mania pela ajuda ontem, e a Mania diz que não foi nada. Itsuki chega e eles começam a falar sobre Chitosu, que é um animal selvagem caótico. A Mania pergunta se o pai dele aprova o plano de se casar com Chitosu, e Itsuki declara que ele vai conquistá-lo aos poucos. Ele deseja boa sorte a Amana com Mihiru, mas ele lembra que eles são apenas amigos. Naquela noite, Amana volta para casa e encontra Mihiru nervosa no sofá. Ele agradece pelos chocolates e pergunta o que ela quer em troca, mas ela sussurra que ele já deu muitas coisas a ela. Ele argumenta que ela faz mais cozinhando e limpando, mas Mihiru acredita que, ao contrário dela, ele nem percebe as coisas que faz por ela. Mesmo assim, ele diz que vai comprar algo que ela goste, mas pede para não criar muitas expectativas porque ele é a personificação da decepção. Mihiru diz que sempre valoriza as coisas que ele dá a ela, incluindo o urso de pelúcia que ele deu. Ela então o encara e diz que nem sabe o aniversário dele, e Amane revela que é 8 de novembro. Mihiru fica chateada porque já passou e pergunta se ele não contou, e ele diz que naquela época não eram tão próximos. Ela então pega suavemente o braço dele e diz que vão comemorar juntos a partir de agora. Amane brinca perguntando se ela pretende ficar com ele para sempre, e Amane fica nervoso, admitindo que apesar de gostar dele, não pretende bagunçar com seu joystick. Mais tarde, quando o dia branco chega, Amane visita uma loja de presentes e pede ajuda ao dono para comprar algo para um amigo próximo. Naquela noite, ele volta para casa e Mifuru fica chocada ao ver que ele mudou o penteado. Ele diz que tentou se arrumar para o dia branco e pode mudar se isso estiver a distraindo, mas ela o impede e diz que ele está bonito. Ela então admite que consegue relaxar perto dele porque ele normalmente parece um vagabundo, mas quando ele se parece com Leonardo DiCaprio, ela derrete. Ela abre seu presente e descobre que é uma pulseira fofa, junto com um envelope. Dentro, ela encontra alguns cartões que ele desenhou à mão, que fazem qualquer coisa que ela quiser. Ela decide usar um agora e pede para ele colocar a pulseira nela, mas ele diz que vai fazer isso de graça.
Depois que ele a coloca em seu pulso, ela o agradece com um sorriso suave, e é nesse momento que Amane percebe que ele está muito apaixonado por ela. No dia seguinte, Itsuki o pega desprevenido, mas ele está genuinamente feliz porque seu amigo finalmente está em ação. Amane ainda está em negação, dizendo que nunca namoraria alguém como ele. Mas Itsuki faz ele entender que achar que não é bom o suficiente para ela significa que ele gosta dela. À noite, ele volta para casa e fica chocado ao ver Mihiro parecendo uma jovem dona de casa. Ele diz a ela que estava comendo batatas fritas com Itsuki, e ela diz que é bom para ele ganhar um pouco de carne. Amana diz que Mihiro também é bem magra, mas quando ele pega a mão dela para demonstrar, ela começa a corar e pede desculpa por tocar nela sem permissão. Ela diz nervosamente que não se importa de ser tocada por ele, mas isso a deixa ainda mais nervosa. A Manin desvia sua atenção perguntando por que ela não está usando a pulseira, e ela diz que a tirou para fazer as tarefas porque não quer que se desgaste. A Manin então vai para seu quarto trocar de roupa, mas cai de joelhos atrás da porta porque seu coração derrete toda vez que a vê. Alguns dias depois, Itsuki diz a Manin que teve uma briga com o pai sobre Chito-san e não quer voltar para casa. Então a Amane deixa ele ficar em seu apartamento. No entanto, ele decide contar a Mihiro primeiro, já que eles são praticamente um casal casado. Mais tarde, Itsuki se encontra com Mihiro e pede desculpa por atrapalhar o relacionamento deles. Mas Amane pisa em seu pé para fazê-lo se comportar. Mihiro dá a ele uma recepção calorosa e até faz um jantar especial para ele, o que deixa Itsuki com ciúmes porque Amane pode comer isso todos os dias. Naquela noite, Itsuki está convencido de que Amana tem sentimentos por Mihiro pela forma como age com ela. Ele então menciona que todo mundo na escola pensa que ele é um nerd, mas Mihiro vê mais nele, e é por isso que eles se dão bem. Chitoso responde que não pode ser como Mihiro porque é muito séria, e mesmo sorrindo na escola parece não gostar de lá. Mas aqui ela parece muito mais à vontade e gosta dela sim. Ela então pede a Mihiro para se soltar um pouco e fazer a Amana comprar a bolsa Gucci, mas ela diz firmemente que não vai fazer isso e que nada vai acontecer entre eles. Contudo, ela cora e evita olhar para Amana, sugerindo que ela realmente quer algo. Subitamente, Itsuki tira uma foto dele e manda para Chitosu. No dia seguinte, Itsuki e Chitosu saem e Amane conta a Mihiro sobre a foto. Mihiro começa a falar sem parar sobre como limpa todos os dias e abraça o boneco na cama, mas fica encabulada e pede para ele esquecer o que disse. Amanda diz que ela não precisa se sentir insegura porque acha suas atitudes fofas. Então ela pede que ele compartilhe algo embaraçoso sobre si para que ela se sinta melhor. Ela também menciona que trocou números com os amigos dele e perguntou a ele se ele não disser, só para se sentir ainda mais envergonhada. Nesse momento, ela recebe uma mensagem de alguém e ao olhar o celular, fica em silêncio. No dia seguinte, a Amane entra no prédio e vê uma mulher repreendendo Mihiro do lado de fora do apartamento dela. A mulher diz que elas seguirão caminhos diferentes ao se formar e pede que ela continue mandando os documentos necessários. Ela então diz a Mihiro para não dar trabalho enquanto se afasta. Depois que ela sai, a Manin aparece e pergunta quem era a mulher, e Mihiro responde que era sua mãe, Saliu. Ela então diz a Manin para não se preocupar com ela porque saliu a aldeia desde que nasceu, e nada vai mudar isso. Quando ela se vira para ir embora, a Manin segura sua mão fazendo-a corar e pede que ela fique com ele. Quando ela diz que ficaria bem, a Manin exige que ela passe um tempo com ele, então ela concorda. Na casa dele, eles sentam no sofá de mãos dadas. E quando a Manin aperta sua mão, ela sorri e decide contar uma história. Ela fala que seus pais não se casaram por amor, mas para agradar as famílias, então nunca tiveram a intenção de ter um relacionamento. Porém, numa noite, o Wi-Fi não funcionava e eles ficaram tão entediados que acabaram se aproximando. O que, quando Mihiro nasceu, eles só a sustentaram financeiramente, mas nunca se esforçaram para criá-la como filha. Ela acrescenta que eles raramente a visitavam, e ela foi criada pela empregada. Ela se esforçou muito e se destacou em tudo na esperança que seus pais a notassem, mas tudo foi em vão. Enquanto continuava seu árduo trabalho, ela se tornou a anjinha da escola, mas isso não ajudou em nada. Não podem se divorciar enquanto ela estiver por aqui e nenhum deles quer ficar com ela. Então ela está esperando terminar essa escola e se tornar independente. Quando sua mãe disse que ela era indesejada, ela ficou tão chocada que se sentou na chuva, e foi nesse dia que a Amane veio até ela para lhe dar seu guarda-chuva. Finalmente compreendendo sua dor, a Amane a envolve e a puxa para um abraço, dizendo que ela pode chorar e desabafar. Mihiro começa a chorar e enterra seu rosto no ombro dele, e Amane a segura até que ela se sinta melhor. Depois de se acalmar, ela agradece por ele ser tão gentil, e decide se apoiar no ombro dele por mais um tempo. Ela então menciona como a anjinha é adorada e desejada por todos, mas a verdadeira Mihiro está sozinha e sem ninguém ao seu lado.
Ela então lista todas as coisas ruins sobre si, mas Amani diz que gosta dela quando ela é ela mesma. Ele aponta algumas qualidades boas que ela tem e pede que ela se valorize. Ao vê-la corar, ele começa a entrar em pânico e explica que Chietozu e Itsuki também gostam dela, mas sua tagarelice para quando ele vê lágrimas de alegria em seus olhos. Ela então olha para ele com um sorriso e diz para ele prestar mais atenção nela antes de abraçá-lo e pedir que a segure por hoje. Depois de um tempo, ela começa a se sentir envergonhada por estar tão carinhosa, até que Amana lhe diz para ser mais aberta sobre si, pois ela é especial para ele. Amana a convida para dar uma volta e diz que está animada para começar um novo semestre e trocar de turma. Amani acredita que ela quer estar na mesma turma que Shidozo, mas isso a incomoda, pois ela quer ficar na mesma turma que ele. Então, de repente, ela o abraça por trás e agradece por tudo que ele fez por ela. E Amani admite que vai acabar se apaixonando por ela desse jeito. Ela olha para a cerejeira e diz que nunca gostou da primavera, pois sempre estava sozinha nos eventos. Mas Amani diz que ela não está mais sozinha. Ela segura a mão dele, admitindo que não odeia a primavera como antes, e tudo graças ao seu jeito cavalheiro. Com o início das aulas, Amana e seus amigos ficam na mesma turma, e Itsuki se anima ao ver Amana e Mihiro mais próximos. Yuta se aproxima para cumprimentá-los, e Amana se lembra de outro colega que fez o mesmo, mas depois o intimidou. Mais tarde em casa, Mihiro percebe que ele está distraído, e ele diz para ela não se preocupar. Ela nota que o cabelo dele está lindo hoje e quer tocar, e ele concorda timidamente. Mihiro pede para ele deitar a cabeça no colo dela, mas quando ele entra em pânico, ela pergunta se suas coxas não são grossas para ele. Amana relutantemente atende ao pedido, deixando-a acariciar seu cabelo enquanto ela sorri. Ele pergunta o que ela faria se ele tentasse bater nela na bancada da cozinha, e ela diz que pisaria nas joias da família dele até virarem pó. Que nojento. Ela admite que ele não tem energia para tentar algo assim, e diz para ele descansar no colo dela o tempo que quiser, o que o faz corar. Quando ele começa a cochilar, Mihiro brinca que é rude deixar a garota falar sozinha, mas ele a ignora. Ela diz que o cansaço de um homem some se ele descansar no colo de uma mulher, mas ao vê-lo quase dormindo, ela o estapeia de leve para acordá-lo. Ele responde que não quer que isso vire um hábito. Mas Mihiro diz que vai acariciar o cabelo dele de qualquer jeito, então é melhor aproveitar. Ela pergunta o que ele acha da turma deste ano, e ele admite que se surpreendeu ao vê-la na mesma sala. Amani sugere que eles mantenham distância na aula para que não desconfiem do arranjo único, mas ela belisca a bochecha dele porque ele disse isso tão casualmente. Ela pergunta se eles podem agir normalmente, pelo menos em casa, mas Amani diz que descansar no colo dela não é normal. Ela diz que isso não conta, e ele admite que ela é mimada e podre. Percebendo seus olhos sonolentos, ela diz para ele dormir e promete acordá-lo depois, para ele relaxar. Mais tarde, ele acorda de repente e descobre que dormiu por 1 hora e que é fofo ao dormir. Ele pede para ela não o encarar, mas Mihiro diz que ele a viu no estado mais embaraçoso dela, então é justo que ela o veja também. Quando ele tenta protestar, ela belisca as bochechas dele e só solta com um pedido de desculpas. Ela então segura o rosto dele e diz que as bochechas dele estão mais coradas, e que ele pode se apoiar nela, como ela fez com ele. Ela belisca a bochecha dele novamente e que ele percebe que ela está mais insistente hoje. No dia seguinte, Amani vai ao fliperama e traz para casa uma sacola de prêmios, todos bichinhos de pelúcia fofos. Mihiro pega o coelho e o abraça porque o acha o mais fofo. Amani olha para ela com um sorriso que a envergonha e ela esconde o rosto no ombro dele, pedindo para não tratá-la assim. Ela começa a fazer birra. Amani acaricia a cabeça dela para acalmá-la, e se sente culpada porque ele sempre lhe dá algo. Ela quer retribuir e está disposta a fazer o que ele pedir. E por um segundo, Amani pensa no que os Gunners estão pensando agora. Ele então controla seus impulsos e pede para ela fazer um pudim, e Mihiro concorda. Sem perder tempo, ela vai à loja comprar muitos ovos e imediatamente faz o pudim. Depois de comer, ele diz a ela que comer suas refeições é o ponto alto do dia, o que a lisonjeia. Ele a agradece pelos esforços diários para mantê-lo saudável, mas Mihiro fica tão nervosa que corre para lavar a louça. Amana segura o braço dela e acaricia sua cabeça, mas ela esconde o rosto no sofá. No dia seguinte, Yuta pergunta a Amana e Itsuki se eles querem almoçar juntos, e eles concordam. Itsuki se pergunta por que Yuta está sendo amigável. Yuta responde que Amana é legal, então quer conhecê-lo melhor. Amana nota Mihiro fazendo bico na aula e depois pergunta se ela está brava. Ela diz que não é culpa dele e que é mente fechada, mas Amana se desculpa, o que a chateia. Ela diz que está um pouco com ciúmes porque Yuta se aproximou dele e eles viraram amigos rapidamente, enquanto ela está se segurando. Ver ele se divertir com os meninos a faz se sentir deixada de fora, mas Amani diz que se ela ficasse com um cara como ele de repente, isso pareceria estranho. Isso deixa Mihiro chateada porque ele está se menosprezando, então ela o repreende e ordena que ele pare de se insultar.
Ela também quer passar tempo com ele na escola, então a Mani sugere que finjam ser novos amigos para que ninguém desconfie, o que a deixa feliz. No dia seguinte, o professor pede aos alunos para formarem grupos para a aula de culinária e Mahiro pede para Amana se juntar a ela. Depois, ele descobre que Titus empurrou Mahiro a fazer isso, e isso inicia uma brincadeira amigável entre ele e Itsuki sobre como os dois são bem chatos. Depois todos começam a cozinhar, e Mani segue as instruções de Mahiro fazendo com que Titus os zoem chamando-os de recém-casados. Mas Mefiru diz seriamente para ela se concentrar na comida porque não quer que ninguém a veja corando. Quando terminam de cozinhar, Amana e Mahiro saem para pegar salada, mas alguns meninos brincando quase jogam molho quente em Mahiro. Amana age rápido e a salva, e enquanto toda a classe o observa, ele faz um discurso poderoso sobre ser adultos responsáveis, o que faz Mihiru sentir borboletas no estômago. Mais tarde, Chitoso diz que ele foi muito legal, mas ele responde que teve que proteger Mihiru. Em casa, Amana diz a ela que recebeu olhares de ciúmes quando a agarrou, mas não vai desistir de ser amigo dela. Ela fica um pouco chateada achando que está na friendzone, então a Amana começa a acariciar a cabeça dela. Ela se sente incomodada achando que ele usa isso para escapar de problemas, mas ele diz que só faz isso com ela. Ela expressa sua frustração sobre algo que a Manit não entende, então ele pergunta o que ela quer que ele faça. Ela pede para ele acariciar sua cabeça e fica vermelha quando ele atende ao pedido. Com a Semana de Ouro se aproximando, Mahiro se sente insatisfeita porque não tem planos. Quando a Mani diz que também está livre, ela tira um ingresso favorito que ele deu e pede que ele lhe dê um dia da semana. Ela diz que quer sair e ir às compras, e a Mani diz que não precisa usar o ingresso para isso. No entanto, ela insiste em usar os ingressos porque quer que ele carregue suas sacolas. Ela acrescenta que quer ir a algum lugar que ele também goste e o olha com olhos brilhantes. Assim ele pode lhe dizer onde quer ir. Mani cede a sua fofura e revela que queria ir a um café de gatos porque é o mais perto que ele poderá chegar de tocar um gatinho. Ela concorda e também sugere ir a um fliperama, o que a deixa feliz quando a Mani diz que está ansioso por isso. No primeiro dia da semana, Chitosu aparece para a aula de culinária com Mihiru e transforma a casa toda de Amana em um circo caótico. Amana se lembra dos chocolates de roleta russa que fez para ele, então ele pede para ela fazer algo que realmente seja comestível desta vez. As meninas começam a cozinhar descascando os camarões enquanto Amana dorme no sofá. Quando acorda, se encontra encostada em Mihiru, que diz que não queria acordá-lo porque ele parecia estar em paz. Enquanto os dois ficam nervosamente vermelhos, Titus começa a fazer piadas estranhas sobre eles estarem tendo um cochilo feliz juntos, o que irrita a Manek. Ele pergunta se ela fez algo com ele enquanto ele dormia, e ela diz enigmaticamente que não foi ela. Enquanto se reúnem para o café da manhã, a Mani hesita porque não confia em Chitosu, mas Mihiru o assegura que a comida é segura. Depois que Chitosu sai, a Mani admite nervosamente que ela apertou suas bochechas e brincou com seu cabelo enquanto ele dormia. Ele diz a ela que está tudo bem porque gosta de tocar as bochechas dela também. E enquanto ela aproveita, ela o lembra sobre o encontro deles amanhã. Ela também pergunta se ele tem alguma preferência quanto ao vestido dela, e a Mani diz que gosta de algo arrumado. No dia seguinte, ela aparece parecendo uma boneca linda e ele logo percebe que ela prendeu o cabelo. Ela se sente um pouco estranha com isso, mas quando a Mani diz que ela está deslumbrante, ela finalmente relaxa. Mais tarde, eles vão para a Caverna dos Gatos e Mihiru é atraída pelo animal mais fofo que a natureza pode oferecer. No entanto, quando um gato chamado Silk sai correndo dela, a Mani pede para ela não ficar triste porque os gatos levam seu tempo para se acostumar com as pessoas. Quando ela serve um café com um gato desenhado na espuma, ela diz que está muito fofo para beber, o que faz a Mana rir. Ela acaba tomando um gole, mas fica com espuma na boca, então a Mani rapidamente tira uma foto. Mais tarde, um gato pula no colo de Mahiro, e ela nota que Silk já está dormindo no colo de Amani. Amana acredita que Silk é como Mihiru, que era tímida no começo, mas aos poucos se abriu e se tornou fofa e carinhosa. Percebendo que tem tratado ela como um gato, Mihiru faz uma careta enquanto suas bochechas ficam vermelhas. Depois eles caminham pelo shopping de mãos dadas e Amana vê um vestido que acha que ficaria bom nela. Ela experimenta no provador, mas quando algumas meninas tentam flertar com a Amana, ela entrelaça o braço com ele e o leva embora. No fliperama, Mihiru ganha um pelúcia que parece com Silk, então ela decide dar para Amana porque o gato Silk foi amigável com ele. Ele pergunta se está tudo bem, já que ela se esforçou tanto, e ela diz que fez isso só por ele. Ao ouvir isso, a Mani aceita o presente e ela está prestes a afagar sua cabeça, mas são interrompidos pelo Yuta. Yuta fica surpreso que Mahiro tem um namorado, mas ela rapidamente corrige que não são um casal. Eles explicam a Yuta que moram um ao lado do outro, mas ele parece meio afeminado e foca mais em como a Mana fica bonita quando se arruma. Ele então pergunta a opinião da Mihiru. Ela, tímida, admite que a Mana está muito fofo. Ela também pede a Yuta para não contar a ninguém na sala, e Yuta diz que não é o tipo de fazer fofocas. Mais tarde, Amana se desculpa com Mihiru porque Yuta descobriu sobre eles, mas ela diz que tudo bem, pois não tinham controle sobre isso. A Mani fica aliviado que foi o Yuta e não algum outro cara.
Mihiro diz a Amane que ele também é um bom garoto, mas ela fica chateada quando ele se menospreza. Ela segura sua mão e diz que vai elogiá-lo até ele pedir para parar, e a única saída é ser gentil consigo mesmo. No dia seguinte, Amane encontra os amigos que querem saber mais sobre seu encontro, e quando ele diz que é só uma amizade, Itsuki acha que não é bem assim. Yuta pergunta se ela é uma esposa em treinamento, mas Amane responde nervosamente que eles comem juntos para dividir a conta. Yuta não fica convencido, sabendo que nenhuma garota seria tão casual com um cara se não estivesse interessada, o que o faz questionar se tem sentimentos por ela. Mais tarde ele volta para casa e surpreende Mapuru, que rapidamente esconde o celular e pergunta se ele se divertiu. Ele pergunta o que ela está escondendo e ela timidamente diz que estava vendo fotos antigas dele, que conseguiu com a mãe dele. Ele exige ver as fotos, mas quando Mihiro tenta fugir, eles acabam na posição padrão. Mihiro congela e fica vermelha, mas Amane a belisca na bochecha e diz que ela está engraçada. Irritada, ela lhe entrega o celular, mas sua reação mostra que ela gostou da situação. Ué, garoto. Mais tarde, ela pergunta quais são os planos dele para o Dia das Mães, e Amane responde que vai enviar um buquê para a mãe. Ele diz que poderia ajudar na casa se estivesse lá, mas provavelmente pioraria as coisas. Mahiro se pergunta por que os pais dele deixaram ele morar sozinho, considerando que ele tem menos habilidades para tarefas do lar que uma modelo do OnlyFans, e ele diz que é por um motivo diferente. Enquanto afaga a cabeça dela, ele diz para não se preocupar porque seu motivo não era tão importante, mas ela o chama de mentiroso. Ela então coloca a mão no rosto dele e diz que odeia vê-lo machucado, então ele deve contar a ela. Amane então diz que os pais dele cuidaram bem dele e que eram de bem na vida. Ele não percebeu quão raro isso era e confiava em todo mundo, mas alguns caras fingiram ser amigos dele quando na verdade queriam apenas seu dinheiro. Quando ele os pegou falando pelas costas, ficou paranoico e começou a duvidar de seus verdadeiros amigos também. Queria ir pra longe e começar do zero, onde ninguém sabia quem ele era, e por isso se mudou. Mahiro diz que teria batido na cara daqueles idiotas se estivesse lá, mas Amane diz que não quer que ela machuque suas mãos lindas. Ele também lembra que ela tem uma vida muito pior que a dele, então não deve se preocupar com seus pequenos inconvenientes. Apesar disso, ela diz que não vai comparar os passados deles, pois sua dor não é menos significativa que a dela e se oferece para apoiá-lo sempre que ele se sentir mal, assim como ele fez por ela. Amane se preocupa que ele fique dependente, mas ela lembra que ele sempre foi vulnerável. Ela também sabe que ele é confiável, forte e uma boa pessoa, então quer mimá-lo quando estiverem juntos. Quando Amane evita olhar nos olhos dela, ela o puxa para um abraço e diz que está tudo bem ele se abrir. Enquanto o abraça, ela lembra como ele fez o mesmo por ela quando precisou, então promete ser alguém em quem ele pode confiar. Quando ela diz que quer que ele a consolar e na próxima vez que estiver triste, Amane finalmente para de resistir e a abraça de volta, o que a deixa muito feliz. Depois de um tempo, ele volta a se comportar como um garoto durão, o que irrita Mihiro, pois ela nunca faria isso com mais ninguém. Amane então de repente a abraça por trás e ela começa a corar mesmo tendo segurado ele momentos antes. Ele então diz que é um cara egoísta e só a abraçou porque sabia que ela não ia impedi-lo, e Amane diz que é igual a ele. Ela então sorri para ele e começa a fazer o jantar, e Amane, completamente apaixonado nesse ponto, murmura para si mesmo que Mahiro é uma bobinha. No dia seguinte, ele acorda cedo e sai para dar uma volta para melhorar por ela. Mais tarde, na sala de aula, algumas garotas perguntaram a Mahiro se ela foi ao shopping com um garoto, e ela disse que de fato foi com um amigo. As garotas ficam aliviadas, achando que era um encontro, mas Mihiro diz que na verdade era, porque ele é a pessoa mais querida da sua vida. Depois, Amane pergunta a Mihiro por que ela disse isso na sala, e ela garante que falou a verdade. Amane se preocupa que as pessoas possam entender errado, mas Mihiro diz que seria pior se ela tivesse evitado a pergunta. Amane admite que faz sentido, mas pede que ela o avise da próxima vez, ou ele também pode entender errado. Quando ele diz que ela também ficaria confusa se fizesse a mesma coisa, Mihiro responde que é diferente para ela porque é popular e todos a observam o tempo todo. Mais tarde ele conta a Mihiro que começou a malhar para parecer mais com um Chad e menos com um Twink. Ela oferece total apoio, dizendo que faria qualquer coisa por ele, mas em troca pediria um favor. Amana diz para ela pedir agora, mas ela não consegue se expressar e acaba pedindo um carinho na cabeça, dizendo que gosta quando ele a toca. Naquela noite, Amane aparece em seu quarto vestido como um pedaço de carne irresistível e se joga em cima dele, pedindo para ele levá-la para a cidade da carne. Ela se inclina para beijá-lo, mas Amane acorda de repente, coberto de suor frio, e percebe que tudo não passava de um sonho. Depois de sujar a calça, ele vai para a lavanderia e se sente culpado pela situação. Na sala, Cheetos pergunta por que ele está pálido e ele diz que foi porque ele correu de manhã. Mahiro sugere que ele descanse depois da escola, mas consegue perceber em sua expressão que algo o incomoda. Em casa, ela pergunta se fez algo que o chateou, e Amane a reassure que não é culpa dela. Ele pede desculpas, dizendo que tem muita coisa na cabeça, mas Mihiro se emociona, achando que ele não gosta mais dela.
Ele diz que não é o caso e que está lidando com algo pessoal. Então Mihiru pede detalhes. Finalmente ele conta que teve um sonho em que se masturbou pensando nela e se sente culpado por isso. Mas Mihiru quer saber todos os detalhes, fazendo-o se perguntar se ela é masoquista. Ele percebe que ela só está brincando com ele, e Mihiru diz que está tudo bem, porque ele é o cara mais doce que conhece. Amane admite que nunca agiu de forma boba com outra garota, e Mihiru fica feliz por saber que é a primeira. No entanto, a frase com duplo sentido o deixa envergonhado. Então ele pede a Mihiru para parar de olhar para ele. Mihiru obedece e se senta de costas para ele, o que ajuda a acalmar seus nervos. Alguns dias depois, um teste é anunciado, e Amane diz a Mihiru que ele vai montar um estudo em grupo com os meninos. Ela diz que vai preparar comida extra para eles e até oferece se juntar ao grupo. Amane pede que ela convide Chitosu também, mas Mihiru responde que já convidou, porque ele estava implorando por ajuda antes, e já tinham planos de estudar juntos. Amane então diz que quer ficar entre os 10 primeiros dessa vez, e Mihiru o motiva oferecendo um desejo se ele alcançar sua meta. Ele se pergunta o que ela fará se ele pedir algo arriscado, e ela diz calmamente que realizará qualquer desejo dele. Ele nervosamente diz que gostaria de deitar em seu colo como antes, e ela sorri, achando sua expressão fofa. No dia seguinte, toda a turma se reúne e estudam por horas, aproveitando a comida da Mahiru antes de irem embora. Mais tarde, Mahiru traz um café para ele, e quando ele pergunta por que ela faz tanto por ele, ela diz que ama cuidar dele. Então ela se inclina e toca seus lábios, pedindo para deixá-la mimá-lo. Alguns dias depois, os resultados do teste saem e Amane fica em 6º lugar. Então Mihiru se aproxima dela e lembra sobre a recompensa prometida. Amane percebe que Mihiru ficou em primeiro lugar como sempre, então quando chegam em casa, ele pergunta se ela quer uma recompensa também. Ela simplesmente pede ajuda para cortar o pepino. Oh meu Deus, cara. Oh não, cara. Mas Amane diz que estava pensando em outra coisa. Mahiru diz que não quer nada a mais dele, pois está satisfeita com tudo agora, e o que realmente deseja é algo que só ela pode se dar. Depois ela pede a Samana para deitar em seu colo para limpar suas orelhas, mas quando ele hesita, ela o lembra que foi ideia dele. Omani explica que é apenas sua vontade interior se manifestando, mas ela diz que está tudo bem, pois essa é a recompensa pelo seu esforço. Com isso, ele finalmente se acomoda e enquanto limpa sua orelha, Mahiru pergunta se ela acha isso romântico. Ele admite que acha, e quando ela pede para que ele vire, ele de repente olha para suas coxas suculentas, o que o deixa envergonhado. Depois que ela termina de limpar, começa a brincar com o cabelo dele e quando ele relaxa, a chama de cachorrinho obediente. Logo depois, Amane adormece e ao acordar, vê que Mahiru também cochilou. Ele tenta acordá-la, mas ela está em sono profundo. Então ele toca gentilmente o rosto dela e admite que gosta dela. Depois ele a abana e diz para ela ir para casa, mas Mahiru se reclina em seu peito e se recusa a acordar. Ele percebe que não tem escolha a não ser carregá-la até seu quarto. Assim que chega lá e a coloca na cama, ela acorda um pouco e pede para ele se sentar ao lado dela. Amane prova que é um virgem eterno ao afagar a cabeça dela e colocar um bichinho de pelúcia ao lado, e Mahiru abraça antes de dormir novamente. No dia seguinte, ela aparece na casa dele, toda nervosa. E enquanto Amane acredita que ela veio pela chave, ela na verdade quer saber se ele viu a foto na mesa dela. Amane diz que tentou não olhar muito, então deve ter perdido, embora ele tenha visto todos os bichinhos empilhados na mesa dela. Ele até diz que ela o convidou para dormir com ela, mas deixou um bichinho em vez disso. Ao ouvir isso, ela entra em pânico e solta nervosamente que não quis dizer nada estranho sobre isso. Enquanto continua falando, Amane pede para tomar cuidado, porque mesmo sendo amigos íntimos, eles não podem dormir juntos. Isso muda de repente o humor dela, e ela começa a provocá-lo porque ele já dormiu em seu colo. Amane diz que é diferente e que estava levantando outra questão, mas Mahiru fica um pouco chateada e o deixa confuso. Alguns dias depois, Mahiru aparece de manhã cedo para mostrar o uniforme de verão, e Amane fica nervoso porque ela não está usando meia calça. Mahiru acha que ele não gosta das pernas dela, mas Amane explica que ele só não quer que outros garotos babem por ela. Ela então pergunta por que ele está tão nervoso se já viu as pernas dela, mas Amane argumenta que foi uma emergência e que naquela hora não tinha pensamentos atrevidos. Ela pergunta se ele está tendo pensamentos atrevidos agora, mas quando Amane evita o contato visual, ela pede desculpas por provocá-lo. Quando ela diz que já planejava usar meias, Amane rebate perguntando se ela queria apenas mostrar as pernas para ele. Corando no início, Mahiru pergunta o que ele faria se ela dissesse sim, admitindo que queria saber o que ele pensava sobre isso. Amane diz que é difícil olhar para as pernas dela, mas ela é muito fofa, então deveria colocar as meias. Mahiru acha as reações dele fofas e diz que está feliz por ele ser o primeiro a vê-la no uniforme de verão. Na escola, todos os meninos ficam olhando para ela, e Amane se irrita por causa disso. Depois da aula, Yuta convida a Amane para sair, mas quando veem que Mahiru está prestes a grampear os papéis sozinha, eles decidem ajudá-la. Logo depois, ouvindo algumas garotas falando mal de Mahiru no corredor, isso deixa Amane chateado.
Em casa, Mahiru garante a ele que não se machucou com isso, porque algumas pessoas sempre vão desgostá-la entre as dezenas que gostam. Ela também acredita que aquelas garotas provavelmente só não gostam da posição dela na classe, e Amane diz que na verdade prefere a verdadeira Mahiru em vez da versão angelical. Ele menciona o quanto ela mudou ao longo dos meses, a ponto de ela começar a tocá-lo sem pensar nas consequências. Enquanto fica nervosa, Amane admite que ela está passando a mensagem errada, então precisa ter cuidado. Depois de fazer um escândalo, ela admite que essa personalidade e situação de classe contrastantes são cansativas, e preferiria ser ela mesma com alguém que goste dela pelo que realmente é. Para ela, essa pessoa é Amana. Assim, ela declara que vai parar de agir como uma anja na escola e deixar seu verdadeiro eu brilhar. Amana fica de repente um pouco triste e a força a revelar que está com ciúmes, porque outros meninos agora verão o verdadeiro lado dela, enquanto antes era um segredo deles. Ver essa possessividade deixa Mahiru feliz e ela lhe diz que ele é não apenas fofo, mas também uma pessoa muito legal. Amana pede para ela parar, ou vai tapar a boca dela com a mão, mas ela oferece delicadamente o rosto dele e diz que ele é muito especial para ela. Amane de repente a segura e cobre a boca dela com a mão, avisando que não usará a mão da próxima vez. Ao se afastar, Mahiru de repente puxa ele para si e dá um beijo na bochecha dele antes de sair correndo do apartamento, deixando-o em choque. No dia seguinte, na aula, Mahiru discute participar da corrida de caça ao tesouro. Mas quando Amana entra, ela de repente fica em silêncio. Itsuki percebe isso e mais tarde pergunta a Aman se ele e Mahiru brigaram, e ele tem dificuldade em explicar que é exatamente o contrário. Os meninos perguntam por que ele está tão desanimado, e Amane admite que seria mais fácil agir se soubesse que Mahiru gostava dele também. Ele diz que quer ir com calma, mas os dois querem dar um tapa nele porque ele está indo devagar o tempo todo. Em casa, Mihiru chega e pede desculpas por ter saído antes do jantar, e ele diz que está tudo bem. Ela se senta ao lado dele no sofá e pergunta por que ele fez aquilo ontem. Ela responde que queria se vingar dele, porque ele também fez, mas mesmo que Amane tenha apenas tocado seu rosto, ele acaba concordando. No dia seguinte, Chitosu e Itsuki descobrem que estão em times opostos na corrida, e começam a agir como se o universo estivesse contra eles. Enquanto Amane se encolhe ao fundo, eles perguntam em qual evento ele vai competir, mas ele ainda não decidiu. À noite, ele pergunta a Mihiru a mesma coisa, e ela diz que escolheu a corrida de caça ao tesouro. Amane diz que também escolheu, e Mihiru brinca que ele é um preguiçoso que quer evitar esportes. Ele admite que não gosta de ser forçado a fazer esportes, e Mahiru diz que é a mesma coisa. Enquanto eles continuam conversando, um homem se aprofunda em um copo de sorvete, mas quando ele nota que Mahiru também quer, ele a alimenta com suas próprias mãos. Ver ela gostando faz o cara corar, então ele simplesmente lhe entrega o copo inteiro antes que ela perceba que seu Johnny está lhe fazendo uma ovação. No dia do esporte, Chiyoji participa da corrida de revezamento e vence para seu time. Ela então se aproxima de Amana e diz que está cuidando da corrida de caça ao tesouro e que não vai decepcioná-lo. Assim que a corrida começa, Mihiru diz a Aman que seus cartões estão ligados, então precisam trabalhar juntos para vencer. Conforme começam a correr, Mihiru pergunta ao Amano o que ele está procurando, mas ele diz que é um segredo. Ela então segura a mão dele e diz para ele correr até a linha de chegada com ela. Quando chegam lá, Chitosu lê os cartões deles. O cartão de Amane dizia para encontrar alguém que ele acha bonita, e o de Mihiru dizia para encontrar alguém muito querido por você. Como toda a escola já sabe, Amane a olha com cara de chocado, mas Mihiru não liga para o que os outros pensam. Mais tarde na aula, os meninos se reúnem ao redor dele, claramente frustrados por ele ter chamado a atenção da garota mais cobiçada da escola. Eles o bombardeiam com muitas perguntas, e ele admite que é amigo dela há mais de um ano. Ele também confessa que escondeu isso porque sabia que todos iriam enlouquecer, mas isso deixa os meninos chateados porque parece que ele não se importa com a sua anjinha. Amane admite que não poderia se importar menos mesmo que isso viesse com um pagamento, porque ele está interessado apenas na verdadeira Mihiru. Nesse momento, a própria anja entra na sala e pede aos meninos para não incomodar muito a Amana. Ela declara que a Amana é muito querido para ela, mas os meninos começam a se perguntar por que ela se interessa por alguém tão decepcionante. Em vez de ficar chateada, ela pede educadamente que descrevam exatamente qual parte dele é sem graça. Os meninos ficam surpresos e dizem que Amana é feio, então ela questiona se eles só se importam com as pessoas pela aparência. Em seguida, ela começa a dar uma lição em todos que pensam mal de Amana, afirmando que a mentalidade estreita deles é a razão pela qual ela acha que a liberdade de expressão deveria ser banida. Ela então se desculpa por ser tão direta e acrescenta que Amana é na verdade uma pessoa muito legal e gentil. Ela também lista todas as qualidades boas que Amana demonstrou no último ano, e no final, os meninos se sentem envergonhados por serem tão críticos. Mais tarde aquele dia, Amana promete a si mesmo que confessará seus sentimentos a Mihiru quando chegarem em casa. Mais tarde, ele está sentado no sofá pensando nas palavras certas quando Mihiru entra casualmente e se senta ao lado dele. Ela sabe que ele tem muitas coisas a dizer, mas quer que ele segure um pouco mais porque deseja falar primeiro. Ela então pede desculpas por trazer tanta atenção para ele e admite que sabia que isso iria acontecer. Amana diz que não está chateado, o que a faz se sentir melhor.
Ele também se desculpa por ser um covarde que está fingindo não ver os sentimentos dela, e Mihiru admite que fez o mesmo. Quando os dois percebem que têm sentimentos um pelo outro, Amana a puxa para um abraço e diz que nunca se apaixonou por ninguém antes. Ele achava que nunca mais iria confiar em ninguém por causa do que aconteceu no passado, mas aqui está ele, profundamente apaixonado por ela. No início ele não achava que ela era bonita porque ela sempre foi tão mandona e rude, mas depois ele queria saber mais sobre ela. Ele queria tocá-la, segurá-la e valorizá-la, mas se segurou porque achava que não era bom o suficiente. Mas quando ela lhe disse como o via, ele usou isso para se aproximar dela. Mihiru admite que fez o mesmo, confessando que estava protegendo-o porque não queria que ninguém o levasse. Com isso, Amane pergunta se ela quer namorar com ele, e Mihiru aceita feliz. Omani a abraça forte, prometendo que será um homem melhor e a valorizará para sempre. Se você quer alguém que te ame como Mihiru ama Humana, precisa parar de agir como um babaca. Deixe um like se gostou e se inscreva para mais resumos incríveis.